Boa noite, irmãos. Estamos na primeira quarta-feira do mês dos adolescentes. Então, o Ministério vai estar responsável pelas atividades durante o mês. O nosso culto de oração vai continuar sendo um culto de oração, mas nós estamos propondo uma estrutura um pouco diferente daquilo que os irmãos estão habituados. Neste culto, nós vamos apresentar a primeira temática de oração, que é um pedido de oração que os adolescentes vão fazer sobre algo que é sobre o dia a dia deles, sobre a vida deles. E nós vamos começar falando sobre os estudos, seja na escola, seja nessa preparação para o vestibular, para o Enem, nesse período de transição para a faculdade. E nós vamos trazer uma pessoa que vai dar o seu depoimento, né? Uma pessoa que não é mais adolescente, no nosso caso vai ser Clara Elis. Ela vai falar um pouco de como foi a vivência dela na escola, vai falar um pouco, dar uma dica de como é que pode contribuir essa experiência que ela já teve para os adolescentes, e um adolescente vai fazer o pedido de oração sobre esse tema. Então, nós vamos trabalhar cada semana um tema de oração diferente para que os irmãos possam participar dessas atividades, orando pelos adolescentes naquilo que eles mais precisam. E dessa forma, estamos convidando os irmãos a estarem dispostos a servir e cuidar com amor dos adolescentes da nossa igreja e da nossa comunidade também. Então agora, vamos juntos orar para que o Senhor esteja presente, mesmo de maneira remota, cada um na sua casa, mas que Ele esteja presente recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e também os nossos pedidos e agradecimentos. Vamos orar juntos? Oremos. Senhor, grandioso Pai que estás nos céus, queremos, Senhor, te agradecer por estarmos, Senhor, nos nossos lares, tendo esta oportunidade de te cultuar, ó Deus, de apresentar os nossos pedidos e agradecimentos. Queremos, Senhor, colocar a vida dos adolescentes da nossa igreja no Teu altar, ó Deus. Queremos te pedir que estejas presente à frente desta programação. É isso que te oramos já agradecidos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora ter um momento de participação de um adolescente. Essa participação vai ser musical, ela vai cantar um hino em adoração ao Senhor. É Ruama o nome dela. Enquanto sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender, e no meu coração carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão, o mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar. E mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Só peço que venhas e que olhes pra mim, pois todo o meu prazer se concentra em te ter comigo.
só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Irmãos, vamos agora para um momento em que nós vamos recitar o nosso tema, a nossa divisa, e vamos também cantar o nosso hino do mês. O tema, a divisa e o hino foram todos pensados e repensados, na verdade, para esse momento em que nós estamos vivendo. Nós tínhamos planejado um tema, uma divisa, um hino diferente desse que escolhemos e que vamos apresentar agora. Mas pensando no momento em que estamos vivendo e da necessidade que precisamos apresentar à nossa comunidade, nós pensamos remotamente, nos reunimos e chegamos a esse tema. O nosso tema, vamos estar juntos, dispostos a servir e cuidar com amor. E a nossa divisa está lá no livro de Romanos, o capítulo 12 e os versos 10 e 11. Vamos recitar juntos, eu aqui da minha casa e os irmãos das suas casas juntos com as suas famílias. Vai estar aparecendo aqui e vocês vão poder recitar juntos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Nós vamos ter agora uma participação dos adolescentes com o hino do mês. O hino do mês é o hino 422 do cantor cristão, Trabalho Cristão.
Nós vamos apresentar um vídeo que foi uma conversa que eu fiz com Clara Elis e ela conta a experiência dela nessa transição de escola para faculdade e deixa um recado também para os adolescentes de como é que você pode estudar nesse momento de pandemia. Ela vai falar sobre a experiência dela e depois Miguel vai apresentar o pedido de oração dos adolescentes, aquilo que nós queremos, desejamos que os irmãos estejam orando durante a semana. Ele vai fazer os pedidos e também vai fazer uma oração pelo que ele está pedindo. Oi, Clara, tudo bem? Como Olá, tá? Amanda. Tô bem, graças a Deus. Clara, E hoje vocês? está tudo bem. O momento de oração da gente hoje é sobre a vida escolar do adolescente. E aí a gente convidou você, uma ex-adolescente, para falar um pouquinho como é que foi a sua vivência na escola. Como é que foi o seu ensino médio? Bom, Amanda, logo de início, né, tem aquele processo todo de adaptação. Logo no início eu achei muito estranho porque eu vim de uma escola que era totalmente diferente da escola que eu estava começando. Eu estudava numa escola de modelo comum, normal, que não era integral, e passei a estudar numa escola semi-integral. E aí tudo mudou, né? Disciplina de escola, os projetos que tinha dentro daquela escola, né? Existiam muitos projetos, a gente não sabia de início qual começar. Tinha alguns que a gente queria participar, só que já não tinha mais vagas, porque tudo era relacionado a quantitativo, né? Por conta de ser uma escola muito grande e tinha uma demanda muito grande de alunos, aí a gente sempre tinha que esperar pelo quantitativo de vagas. E outras coisas também, como o projeto de protagonismo, que despertava no estudante como ser um voluntário melhor, né? Como melhorar suas habilidades, questão de recepção, em questão de conviver em equipe, e assim sucessivamente. Pronto, logo no começo eu estranhei, né, por conta de ser uma escola muito grande, como eu falei anteriormente, e aí foi se passando o tempo, foi se passando, e depois eu comecei a me acostumar, porque era muito esquisito para mim vir de uma escola que tinha no máximo umas 6 disciplinas e de repente passar a estudar numa escola que tinha 14 disciplinas. Eu tinha que passar de 7 horas da manhã até as 5 e meia da tarde, então para mim era estranho. E nos dias que não era integral, eu até optava, sabe, ficar na escola já adiantando outros trabalhos ou algum projeto. Que existia um projeto lá chamado ProMI, que era desenvolvia assim nos jovens habilidades que era referente ao que eles queriam para o futuro. Existia um até que é chamado Agente de Saúde Mirim, já passou até no Jornal Nacional. Ele desenvolvia nos meninos, né, o interesse assim, pela área da saúde, e os meninos saíam com panfletinhos falando sobre a dengue, distribuindo na casa, mostrando como é que deveria manter seus baldes d'água, e assim. Existiam outros também, como cinema, fotografia, eletricidade, outras coisas que já despertavam a gente para o mercado de trabalho ou faculdade. Sim, e aí Só você que já ia aí eu conhecendo me áreas de apaixonei pela atuação. escola e Certo. E isso já foi a partir do aconteceu. primeiro ano? Hum, Não, a partir do segundo ano. No primeiro ano, acho que foi mais o processo da adaptação, né? Aí do Hum. segundo em diante, a gente já poderia já escolher o prêmio que a gente queria. Isso. Então, e você acha que isso foi importante para que você conversasse, aprendesse junto com os colegas sobre o mercado de trabalho e pensar um pouquinho mais no futuro, de como seria depois da escola? Me ajudou bastante, porque logo no começo eu não sabia direito o que eu queria, né? Eu queria algo relacionado à saúde. E até as portas da faculdade eu fiquei um pouco confusa, mas eu já tinha mais ou menos uns 3 cursos em mente. Mas Uhum. aí eu tive a opção, né, e tive a oportunidade de aproveitar das outras áreas também. Lá na escola, eu não participei do ProEMI, que era chamado o projeto que tinha ali, Agente de Saúde Mirim, a oficina Uhum. lá, mas eu participei da oficina de teatro. Então, já me serviu para outro tipo de experiência, para despertar em mim outro tipo de habilidade, entendeu? Para mim foi importante que eu pude conhecer um pouquinho da área que o meu colega pode seguir. Uhum, isso, conheci outras áreas também. E quais foram as suas dificuldades assim na escola, na época da escola? Quais eram os problemas, dificuldades, pontos negativos também? Você tinha alguma dificuldade, Ah, além do que você já falou?
Existem umas dificuldades, assim, como eu falei no início, né, de adaptação, relacionada à alimentação, porque eu não tinha costume de me alimentar na escola. E aí, quando eu estudava na escola anterior de ensino médio, eu sempre levava lanche, essas coisas assim, só que nessa eu precisava almoçar, precisava lanchar, precisava fazer tudo certinho, né? E não tinha quem levasse o meu almoço de casa até a escola. Não tinha quem fizesse isso. E existia uma preocupação em mim por conta de escutar de terceiros que, não é legal a comida, não é isso. E aí eu passei a me adaptar e comecei a gostar. Para mim, no começo foi um problema, porque eu não queria me alimentar. Mas depois foi tudo mudando. Isso ajudou você E também para o também, mercado de trabalho, que a gente não vai comer em casa, voltar para casa. A pois gente tem é, que começar a viver esse processo assim, de estar num ambiente que você não pode estar retornando para casa, né? Você vai ajudando você a crescer também, né? A se adaptar, a passar mais pois é. horas fora de casa. E como E é que até foi? Sim, pode falar. tinha até alunos que optavam por levar a comida, só que muitos deles não se viam mais perto da hora do almoço, sabe? Quando estava perto do almoço, o almoço já estava mais estragado, não se via mais. Então, todo mundo passou a viver se alimentando da comida que a escola servia. Como é que foi essa mudança de sair da escola, de terminar o ensino médio e ir para a faculdade? Rapaz, assim, logo no começo, eu ficava muito ansiosa, né, durante o ensino médio, que quando eu terminasse, eu queria logo ingressar na universidade, porque eu já era um ano atrasada no ensino médio. E aí eu ficava preocupada, porque ia ser um ano a menos na faculdade, né? Para mim era um ano atrasado na faculdade. E aí eu queria muito entrar. E apesar da escola ter trabalhado muito o meu projeto de vida, o que eu queria seguir no futuro, o que eu seria daqui a 10 anos, eu não consegui de primeiro entrar na universidade, né? Então, para mim foi um choque. Eu passei um ano estudando novamente para vestibular, fazendo tudo certinho para conseguir entrar na faculdade. Então, comecei a estudar na faculdade agora no segundo semestre de 2019, né? Ainda sou recente nesse mundo de universidade. E aí existem umas barreirinhas, né, que diferenciam bastante, porque os professores, eles não são aqueles preocupados com você e com seu desenvolvimento como os professores da escola. É totalmente diferente. Eles têm uma certa preocupação, sim, que você consiga passar, que você consiga aprender a disciplina, só que quem tem que buscar o conhecimento é você. Se você não tiver interesse, de uma certa forma ele está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo a parte dele, e cabe a você ir se interessar, né, ir atrás do que você sonha. E também o ambiente. O ambiente é totalmente diferente, né? A gente está com pessoas. Certo que na escola o ambiente também a gente lidar com pessoas diferentes, só que na faculdade é totalmente diferente. Você está mais livre, você está mais. Livre. Você está mais livre, está mais independente. Você tem que fazer tudo sozinho, ter seu primeiro passo. Não tem ninguém ali lhe regrando como a escola lhe regrava. Tinha o gestor que ficava regrando você pelas câmeras, tinha a tia que ficava regrando você, o que você comia, se você deixou de comer. Então, na universidade não existe isso. Você é você e, de uma certa forma, você mesmo e Deus. Só isso. E eu aprendi desde o comecinho, né, do processo seletivo a meio que ficar, meio que ser independente, só depender de Deus. Porque era isso. Meus pais trabalhavam, então quem tinha que entregar documentação, se precisasse de documentação, de ir no cartório, essas coisas assim, eu precisava ir. Então, questão de responsabilidade, o ambiente também, a gente não se envolve, não só lidar com pessoas evangélicas, cristãs, apesar da minha universidade ser uma universidade que é relacionada à religião católica, não só nesse espaço, não só se envolve alunos cristãos, existem alunos ateus e outros de outras religiões. Então a gente tem que lidar, né? Saber respeitar essas pessoas e saber qual é o seu lugar. Isso. Como é que você pudesse dar uma dica? Porque o pessoal agora está enfrentando esses problemas, essas coisas que você já falou sobre essa dificuldade de
tá na escola, no ensino médio, dessa expectativa da formatura, de como é que vai ser o futuro, né, em relação ao Enem, ao vestibular, à faculdade, universidade. Além disso, agora a gente está com essa soma em relação ao Covid-19, né? Se você pudesse dar alguma dica para o pessoal que está nesse processo aí da adolescência, fazendo essa transição de escola, o Enem, ou até aqueles que já estão na faculdade. Pois bem, é o que eu estou meio que enfrentando agora, é que não desistir, né? Continuar persistindo. Porque você tem noção do que você quer daqui a 10, se você tem noção do que você quer daqui a 10 anos, ou daqui a um ano, ou seja, até o prazo depois da sua formatura, enfim, seja o que você quer atingir, você tem que continuar persistente, continue persistindo, continue estudando, por mais difícil que seja, sua casa esteja lotada, os vizinhos, aquela barulheira, você esteja num ambiente totalmente diferente daquele que tem na faculdade ou na escola, que tem um tempo de silêncio, essas coisas assim, persistam, porque vai ser muito importante, porque apesar da gente estar, de uma certa forma, preso, todo mundo em casa, há um mundo lá fora, né? E o mundo continua se desenvolvendo, progredindo, e a gente não pode regredir. Não só porque a gente ficou em casa, a gente tem que ficar preso às quatro paredes. A gente tem um Deus que nos guia e quer o melhor pra gente, e ele tem noção de quando tudo isso vai acabar. E a gente precisa ter fé nisso e continuar persistindo e progredindo. Porque se a gente regredir, vai, acho que piorar essas coisas. Ótimo, ótima dica. Eu queria te perguntar só mais uma coisa, Clara. Na escola, vocês tinham um momento, intervalo bíblico, tinha algum projeto em relação a isso? Existe o intervalo bíblico. Uma turma de terceiro ano, que no caso eu era o primeiro ano e a turma era terceiro ano, né? Logo no início. Existia um intervalo bíblico, só que depois que essa turma se formou, o intervalo bíblico foi caindo aos pouquinhos, caindo. E sempre acontecia no intervalo, sabe? Era uma coisa muito rápida, muito rápida mesmo. Acho que só era o tempo de alguém dar um versículo, uma palavra, cantar uma música e orar e subir, porque corria muito rápido o tempo, era uns 15 minutinhos. Por mais que para alguns possa parecer que tenha dado muito tempo para muita coisa, lá na escola tudo corria muito rápido. E na faculdade também, na faculdade existe um intervalo bíblico. Eu ainda não tive a oportunidade de participar, porque eu não sabia que existia esse intervalo bíblico. E quando eu descobri, já foi logo no começo desse ano. E até um rapaz aqui que mora perto de mim, que ele lidera esse intervalo bíblico. Só que, por conta da pandemia, né, eu não tive a oportunidade nem de conhecer como era o processo para poder participar. E você acha que o intervalo bíblico, essas dinâmicas dentro da escola, ajudam a ser a espiritualidade aí do estudante? Ajuda sim, sabe? Porque dentro da escola a gente passa por muitas coisas, sabe, Amanda? Existem problemas de casa, a gente certamente não pode levar para a escola, mas você tem seu universo pessoal, você sabe o que você está passando e você sabe até onde vai. Então, muitas coisas aconteceram comigo durante meu ensino médio, problemas de saúde em casa, N coisas. E isso mexia muito comigo, mexia com o meu intelectual também. Levava, de uma certa forma, esses problemas para a escola. E quando chegava nesses lugares onde os meninos se reuniam, que eu começava a escutar um louvor, ou até mesmo um versículo, me fazia remeter que tinha um Deus que estava cuidando daquela situação, sabe? Por mais que eu soubesse que tinha um Deus cuidando daquela situação, por ser cristã, evangélica, eu tinha ainda mais uma certeza. Eu sabia, eu sentia como se ele estivesse falando comigo naquele momento. Então, eu acho super importante para um estudante dentro de uma escola, dentro de uma universidade, que participem ou que pelo menos sentem próximo à rodinha do intervalo bíblico, sabe? Porque pode mudar bastante o que está acontecendo ali no seu dia. Tá certo. Clara, muito obrigada, viu? Fique com Deus. Por nada, Amanda. Beijo, Até a abraço pessoal próxima. aí. Tchau. Fique na Tchau. paz. Amém. Irmãos, meu nome é Miguel e eu estou aqui para pedir que vocês orem pela vida escolar de muitas pessoas, principalmente dos adolescentes. Muitos adolescentes não têm recursos disponíveis para poder estudar, sejam eles internet, celulares, computadores e até mesmo livros. Peço também que vocês orem pela vida das pessoas que foram inscritas no Enem deste ano e que estão com muito medo de não estarem aprendendo o suficiente. Orem também pela vida dos adolescentes de todo mundo, por conta do fechamento das escolas e da saudade que eles estão dos amigos e dos professores. Assim seja, oremos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo que Tu tem feito por nós. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui orando e engrandecendo o Teu nome. Abençoa a vida de todos os adolescentes do mundo. Ajuda eles a separar tempo suficiente para poder estudar. Ajuda eles a concluir as atividades que estão pendentes e as atividades que também estão atribuídas para eles entregarem. Abençoa também a vida de todas as pessoas que foram inscritas no Enem desse ano. Abençoa a vida de todas as famílias do mundo, para que isso acabe o mais rápido possível. É isso que eu te peço, já agradecido, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É um enorme prazer que estamos aqui nessa quarta-feira para dar continuidade a mais um mês dos adolescentes batistas do Brasil. Irmãos, nesse mês os adolescentes escolheram um tema muito oportuno, onde entenderam que no meio de uma pandemia não há espaço para atender nossas próprias necessidades. Precisamos ver que com a crise outras pessoas estão sofrendo, precisando ser amada e precisando ser cuidada. Eles escolheram também um texto bíblico muito importante que utilizaremos como base na nossa mensagem de hoje. Peço aos irmãos aí de casa que abram sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, vamos ler o verso 10 e 11, que diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais que a vocês. Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar nesse momento, irmãos. Oremos. Senhor, grande e eterno Deus, que o Senhor possa tocar os nossos corações, Senhor, com a Tua palavra. Que possamos, Senhor, entender o que queres para a nossa vida, o que queres para os adolescentes da nossa igreja, para o que queres para a nossa igreja, Senhor. Sede com todos, que possamos entender a necessidade do outro e assim ir em busca de uma solução, Senhor, para os seus problemas. Nos dê sabedoria, Senhor, para que através de nós o Senhor possa falar a todos os teus servos. É isso que pedimos, te agradecemos, no teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, embora esse texto seja pequeno, ele traz 4 grandes mensagens fundamentais para a vida cristã. A primeira se encontra no versículo 10, na parte A, onde Paulo diz: dediquem-se uns aos outros em amor. O sentido de dedicar, no dicionário, está associado à entrega. Quando Paulo fala em dedicar uns aos outros, Paulo está falando em entregar-se ao outro. Entregar o quê? Entregar parte da sua vida, do seu tempo, dos seus bens, àquele que precisa de algum tipo de cuidado. Na Bíblia encontramos várias menções a isso. O próprio Jesus cita várias vezes. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39, onde ele fala um texto muito conhecido, onde ele explica que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em Mateus, capítulo 25, do 35 ao 39, ele explica também como deve ser esse cuidado, mostrando que não devemos nos preocupar apenas com o zelo espiritual ou ter cuidado espiritual com as pessoas, mas esse cuidado deve ser muito mais amplo. Devemos suprir, a necessidade do nosso próximo, seja ela de comida, seja ela de vestes, seja ela de hospedagem, seja ela de cuidados de saúde. É interessante que até isso esse capítulo fala, mas Jesus também fala, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, de como deve ser o modo desse cuidado. Ele diz que devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Isso é muito importante, Esses textos deixam claro que devemos cuidar do nosso próximo, além de ser de uma forma ampla, devemos também cuidar dele, suprir todas as necessidades, assim como nos preocupamos em suprir as nossas necessidades, ou olhar no próximo como se eu tivesse naquela situação, como eu gostaria de ser tratado. A segunda parte da mensagem, que se encontra lá no verso
na parte B do verso 10, ele fala: prefiram dar honra aos outros mais que a vocês. É interessante porque no primeiro ele fala, tenha esse cuidado com o próximo, né, de forma ampla, né? E depois ele diz, olha, mesmo que vocês cuidem do próximo, né, que você sane todos os problemas dele, mesmo assim que você não faça isso por busca, né, por conhecimento, por reconhecimento, né, ou por honra própria. Jesus também fala isso em vários textos da Bíblia. Um bem conhecido, né, se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1. Esse versículo diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus afirma, quando formos fazer alguma obra, que o foco não seja, né, em nós mesmos, né, em nós termos algum tipo de reconhecimento, seja de quem a gente está ajudando, seja de outras pessoas, né, que essa ajuda seja meramente por amor, né, a outra pessoa, sem nenhum tipo de barganha, né. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus fala também algo muito interessante, né, onde ele deixa claro que ajudar os outros deve criar o desejo ao outro não de lhe honrar, mas de honrar a Deus. Ou seja, ele está dizendo que tudo que a gente fizer pelo próximo deve gerar um sentimento nele de querer adorar a Deus, de agradecer a Deus por alguém ter lembrado dele. Em Mateus capítulo 25, versículo 37 e 39, que a gente já citou lá em cima, ele também fala algo muito interessante, onde ele diz: os salvos vão fazer o bem que nem vão notar. É interessante isso, né? Isso fica claro quando Jesus diz que vai conversar com os salvos e dizer, olha, você me ajudou, né, quando eu estava passando por vários problemas, por vários tipos de dificuldades diferentes. E os salvos vão dizer, como, Senhor, né? A gente não lhe viu, né? Onde foi que o Senhor estava passando por essas necessidades e a gente lhe ajudou, né? Aí Jesus vai dizer, aquele que fizer, né, no versículo 40 ele vai responder, né, quando você fez aos próximos, aí você estava fazendo a mim. É interessante isso, que os salvos devem fazer apenas com o sentimento de que isso é um dever básico do cristão. Não estamos fazendo isso por mérito nenhum. Isso é só reconhecimento que nós precisamos fazer isso porque o outro está precisando. A terceira parte, né, da mensagem, analisamos a parte A do verso 11, onde ele fala em que tempo deve ser esse cuidado. É interessante, né? Paulo, na parte A do verso 11, ele diz, não sejais vagarosos no cuidar. Em algumas traduções, eu acho que deve ter preguiça, né? Não sejais preguiçosos, né, no cuidado, né? Nesse trecho é muito interessante, onde Paulo fala que esse cuidado ao próximo deve ser para ontem, né? Deve ser algo imediato, né? E executado sem preguiça, né? Agora, é interessante a gente parar para pensar, por que Paulo é tão enfático, né, em afirmar que devemos tratar o próximo, né, cuidar do próximo com agilidade? Porque as pessoas, né, Paulo já sabia disso, as pessoas precisam de cuidado hoje, né? Porque amanhã pode ser muito tarde. A oportunidade de cuidar do outro, né, pode não aparecer amanhã, por N motivos, né? É interessante que uma frase muito conhecida de um sociólogo que afirma, quem tem fome tem pressa. É interessante que Paulo já sabia disso há 2000 anos atrás, né? E cobrava um posicionamento da igreja quanto a isso. O que é que você está fazendo, né, com o seu irmão passando por necessidade? 1 João, capítulo 4, versículo 20, João ainda expressa de uma forma mais radical, né, a exigência desse cuidado. Ele fala que se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o nosso próximo, não demonstra o nosso próximo, não cuida do nosso próximo, a gente é mentiroso, né? Uma palavra muito forte aí que João usa, né? Ele diz, olha, Deus não precisa de nada, né?
Deus, em sua infinita glória, em seu infinito poder, não tem nada que um ser humano possa fazer por ele. Agora, Deus manda você fazer pelo seu próximo, que é aquele que você vê, né? Mostrando que a gente precisa colocar em prática, né, esse cuidado. Você deve estar pensando, Paulo, esses 3 pontos aí que você abordou é algo difícil. Cuidar do próximo, sem visar recompensa nenhuma, né, de ninguém, e ainda mais de forma rápida, ágil, né, como se fosse pra gente. Se eu disser, irmão, que essa foi a parte fácil, né? Porque na parte B do verso 11, ele fala: sejam fervorosos no espírito, sirva a Deus. E por que, né, eu estou afirmando que esse é o maior desafio? Irmãos, no meio de uma pandemia, né, grande parte da população do Brasil e do mundo já estão se solidarizando com o sofrimento dos outros. Estão pondo em prática, mesmo sem nenhum, independente de religião, já estão pondo em prática as 3 primeiras partes que foram abordadas aqui. E Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz que a nossa justiça tem que exceder o convencional. Não podemos ser comuns, né? Pois somos os filhos do amor. Então, o que podemos fazer para mostrar que excedemos, né, o cuidado? Uma pesquisa recente mostrou que a intensidade, né, das doações, dos cuidados, né, da doação de tempo, da doação financeira, né, vem caindo, né, no meio da pandemia, mês a mês. Romanos capítulo 12, versículo 11, quando Paulo fala em ser fervoroso no espírito, ele está dizendo que devemos nos dedicar ao próximo com intensidade sempre, né? Faça chuva, faça sol, né? Na saúde, na doença, com pandemia, sem pandemia. É esse o nosso diferencial. É isso que devemos ter de diferente, né? A diferença deve ser essa, de que esse cuidado, além de fervoroso, né, sem nenhuma segunda intenção, sem estar visando o céu, né, só deve ser primeiramente só pelo amor ao próximo, só porque nós entendemos que o próximo precisa da nossa ajuda, porque é assim que nós gostaríamos de ser tratado. E além de não termos nessa segunda intenção, devemos ser rápidos e, principal, deve ser realizado sempre. Ainda que essa pandemia venha acabar, que a primeira Igreja Batista em Nova Descoberta entenda que a necessidade do próximo vai existir sempre e que a gente esteja sempre buscando o bem do nosso próximo, pois é assim que Deus se sente adorado. Vamos orar nesse momento, irmãos? Vamos falar com Deus? Oremos. Senhor Deus, grande e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa rica mensagem que o Senhor nos proporcionou, Senhor, onde em Romanos 12 podemos ver que tudo o Senhor deseja de nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, doar o nosso tempo, doar nossos bens, doar tudo que possamos, Senhor, em prol do próximo. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, não só os adolescentes que entenderam, mas que a igreja, Senhor, entenda também essa necessidade de ajudar o nosso próximo, principalmente nesse período de crise, Senhor, onde as pessoas estão tão vulneráveis, estão precisando tanto da Tua ajuda e do Teu amor, Senhor. Que o Senhor possa nos usar a tocar essas pessoas. É isso que te pedimos, te agradecemos, no Teu Filho amado Jesus. Amém.